Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 motivos para estudar lógica, tá? E aqui eu falo sobre lógica em um âmbito bem geral, tanto formal quanto informal, beleza? Só que antes disso eu tenho 3 avisos muito rápidos aqui para fazer, tá? O primeiro é que nós temos agora uma página no Facebook também, tá? Então, esporadicamente eu vou postar alguma coisa lá, não tenho muito costume em postar, mas eu tô vendo ainda como é que eu me organizo. Os links estão aí na tela, estão na descrição também, então curte lá. Tá? O segundo aviso, que também tem a ver com isso, é que eu notei que quase metade das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, tá? Então se você está vendo esse vídeo e você não é inscrito, clica no botão vermelho aí para receber sempre na sua tela lá, né, os vídeos que eu postar, e também curta a página, porque se você usar mais o Facebook do que o YouTube, né, você vai receber por lá também quando eu tiver vídeo novo, tá? E por fim, nós temos também um grupo no Discord, então se você usa essa plataforma e quiser entrar lá para trocar uma ideia, sinta-se à vontade, tá? Tem uma galera muito boa lá, se você quiser entrar lá para falar comigo também, tirar alguma dúvida no privado, enfim, sinta-se à vontade, tá? Então são esses 3 aí, e vamos parar de enrolação e vamos para os motivos aqui propriamente ditos, tá? Então, o primeiro motivo para estudar lógica que eu coloquei aqui é reconhecer um argumento válido e um inválido, tá? Isso aqui é uma das coisas principais que você aprende na lógica, uma das primeiras coisas que você aprende também, e com um conhecimento em lógica você vai tomar muito cuidado não só com o que você ouve, mas também com o que você fala, né? E eu vou falar mais sobre isso no segundo ponto. Mas a gente aprende também a dar mais valor a um raciocínio que é válido, porque o tempo todo a gente está ouvindo aí pessoas usando raciocínios inválidos, fazendo falácias, né? E o nosso raciocínio, a nossa razão, né, inerentemente ela está propensa a falhar. Você pode seguir o raciocínio por motivos puramente emocionais, né? Sei lá, os seus amigos concordam com tal coisa. Então, para se sentir parte daquele grupo, você acaba concordando também, sem pensar sobre isso, né? Sem fazer aí o uso da autonomia da razão, como o Kant diria. Então, você meio que deixa os outros pensarem por você e não vê se o raciocínio de fato é válido, tá? E aprendendo lógica também você consegue identificar falácias, né? O que mais tem por aí é gente sendo falaciosa. Então, você vai saber quando que uma conclusão não se segue das premissas, ou então quando que uma informação que foi passada em um argumento é irrelevante para a conclusão. E às vezes a gente nota naturalmente, né, que tem alguma coisa errada com o argumento, mas a gente não sabe dizer o que. E com a lógica a gente pode expressar exatamente o que é isso, né? Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu comecei a estudar lógica, beleza? Então, o segundo motivo é melhorar a compreensão e a expressão de pensamentos. Foi o que eu tinha falado antes, né? Então, com um conhecimento em lógica, você vai tomar cuidado não só com o que você ouve, mas também com o que você fala. Você vai pensar melhor antes de falar, você vai saber quando um determinado raciocínio é inválido, né? Se você sabe isso, você vai evitar cometer esses erros. Então, dificilmente você vai incorrer em ambiguidades, ou quando isso acontecer na hora, você vai notar que uma sentença é ambígua, né? Que tem mais de uma possível interpretação, né? Isso melhora a sua articulação de conceitos. Assim, a linguagem, ela é a expressão do pensamento, né? Então, se você tem uma linguagem clara, isso indica um pensamento claro, né? E o conhecimento da lógica te permite ter uma maior clareza da linguagem, né? E se você não notou, eu acabei de fazer um argumento, né? Uma linguagem clara indica um pensamento claro. E um conhecimento da lógica te permite ter uma maior clareza da linguagem. Então, o conhecimento de lógica possibilita você ter um pensamento claro. Viu aí que bacana? Então, se você tem um conjunto de sentenças, de proposições, você tem um conjunto de regras lógicas, você consegue manipular essas sentenças e essas regras de maneira a chegar a resultados que não são tão óbvios assim. Essa daí é a base do método dedutivo. Então, tendo isso daí em mãos, isso já é uma baita ferramenta para você conseguir entender melhor os textos que você lê, tá? E não só ler, mas também escrever, né? Então, se você escreve textos e você escreve ensaios sobre filosofia, qualquer coisa assim, você vai ter uma precisão muito maior e um rigor muito maior se você souber lógica. Beleza? O terceiro motivo é que a lógica é uma disciplina fundacional, né? O que significa isso? Significa que ela é uma disciplina que ela é importante para várias outras áreas do conhecimento, né? Tanto para humanas e biológicas, né, que lidam com argumentos, interpretações de texto, linguística, esse tipo de coisa, quanto com exatas, né? Porque você vai lidar com matemática, com a lógica diretamente, né? Então, a gente tem várias áreas de aplicações aí da lógica, e eu vou citar apenas 3 aqui, tá? Então, a primeira que a gente pensa imediatamente é a matemática, né? E com a lógica serve para fundamentar os FC, né? A teoria axiomática dos conjuntos. Ela funciona como um mecanismo aí para análise matemática, para a própria teoria de prova, geometria algébrica e um monte de coisa, tá? Análise real, matemática discreta, enfim, várias coisas. Beleza? A segunda área aqui que é muito importante também, e aqui é uma infinidade de aplicações, é a computação, tá? Então, a lógica serve para fundamentar a programação de softwares, né? Qualquer linguagem de programação é literalmente a aplicação das leis lógicas, é uma aplicação ali prática, né, das leis lógicas. Inteligência artificial, funções recursivas, funções computáveis, cálculo lambda. Então, no meio da computação, a gente tem uma infinidade e está cada vez crescendo mais ainda, tá? O número de aplicações que a gente tem
da lógica nessas coisas aí. E nós temos também a eletrônica, tá? Ali você vai ter aplicações da lógica em circuitos digitais, né? Aplicação da álgebra booleana. Isso aqui tem muita relação com computação, tá? O surgimento dos computadores se deu por conta disso aqui, né? Da álgebra booleana. Então, quando a gente fala em lógica, né? Sobre verdade e falsidade, essa noção binária, né? De verdade e falsidade é aquele código binário que a gente tem, né? 0, 1, 0, 1, né? Em vez de verdade é 1, em vez de falsidade é 0. E a gente consegue, né? Usando as leis lógicas e circuitos elétricos e eletrônicos, a gente consegue fazer várias coisas com isso, tá? Então, com um circuitozinho simples, você consegue fazer ali um flip-flop, e juntando isso com mais não sei o que, você consegue ir fazendo circuitos cada vez maiores, sistemas de memória, tudo mais. Tudo isso daí é pura e simplesmente lógica aplicada. Ficou até meio contraditório, né? Puramente lógica aplicada. Mas é isso daí. Beleza? Então, o quarto motivo é que a lógica fortalece a sua saúde mental. Isso daí é uma coisa que já é conhecida, né? É uma coisa que estudar constantemente lógica, né, e aplicar na sua vida, seja ao jogar um jogo de estratégia, ou então ter que decidir qual o melhor caminho escolher, ou então como argumentar em uma certa discussão, ou enfim, qualquer procedimento que possa ser resolvido de maneira sequencial, né, de forma a te pensar nas possibilidades e a sair da zona de conforto, tudo isso daí fortalece a sua saúde mental, tá? Pensar bastante aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, né, já que as células demandarão por mais energia, né, mais oxigênio, mais glicose e tal, e isso faz com que surjam aí novas conexões sinápticas e tudo mais. A longo prazo, isso é excelente para pessoas idosas, é até recomendável que se estude, claro, não necessariamente lógica formal, mas coisas que incentivem, né, o raciocínio lógico. Então, jogos aí de memórias, probleminhas de raciocínio lógico, xadrez, todo esse tipo de coisa, isso ajuda muito, tá? E a lógica também não fica de fora dessa. Beleza? E o quinto e último motivo, mas não menos importante, talvez algumas pessoas vão discordar, mas a lógica é uma coisa que é divertida e fácil. Tá? Eu sei que pode parecer que não é nem divertido e nem fácil, né? Quando você se depara com uma fórmula lógica, tipo essa daqui, pode parecer que é coisa de outro mundo, que você não entende nada, mas a lógica é como aprender uma nova linguagem, né? Só que é muito mais fácil. Estudar lógica não é uma coisa difícil, tá? Eu conheço pessoas que começaram há pouquíssimo tempo a estudar lógica e já sabem, já têm um conhecimento razoável, né? E assim, uma coisa que eu posso garantir para você é que aprender uma nova língua do zero, tipo inglês ou alemão, é muito mais difícil do que você aprender lógica, tá? E eu tô falando aprender uma língua do zero, né? O inglês e o espanhol, sei lá, são coisas que são mais fáceis da gente aprender porque a gente está lidando com isso o tempo todo, né? São línguas que são mais conhecidas, o espanhol é bem parecido e tal, mas se você pegar uma língua bem diferente, tipo o alemão, é muito mais difícil você aprender o alemão do que você aprender a lógica, tá? O alfabeto da lógica é uma coisa extremamente limitada, você consegue contar nos dedos todos os símbolos que você usa, né? E a maioria das regras que você aplica conversam entre si, então são coisas que são bem razoáveis, tá? E a resolução de problemas e a prova de teoremas, tudo isso daí pode funcionar como se fosse um jogo, né? Como se fosse um desafio. De vez em quando eu ponho uns desafios aí nos vídeos, né, para vocês resolverem. E é uma coisa que você quebra bastante a cabeça, mas quando você consegue resolver, é uma coisa que é bem satisfatória. Beleza? Então é isso. Se você curtiu esses motivos que eu dei e está decidido em aprender lógica, eu vou deixar aí embaixo na descrição links com playlists que eu tenho, tá? Ensinando lógica, então você pode começar a estudar por aqui mesmo. E se você ainda não é inscrito de novo, se inscreve para ficar por dentro dos vídeos aí que eu posto, né, das publicações que eu faço e tudo mais, beleza? Então eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.